Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós vamos ler no capítulo 2, do primeiro verso até o verso de número 15. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Quando nós falamos em autoridade espiritual, nós falamos num equilíbrio que deve haver entre os alvos que nós temos diante de nós e as motivações que nos levam ou que nos impulsionam para alcançá-los. Quando o mundo de hoje fala em autoridade, o mundo fala sobretudo em alvos e quase que unicamente em alvos. Na verdade, quando o mundo fala em autoridade, em liderança, as palavras que mais aparecem nessa reflexão são metas, objetivos, alvos. O bom líder para a nossa geração é aquele que consegue levar os seus liderados a conquistarem os objetivos, as metas e os alvos que se propuseram alcançar. O bom líder é aquele que chega lá e que leva as pessoas que estão com ele a chegarem lá. Isso não está errado. Do ponto de vista da Bíblia, os alvos são muito importantes. Mas a diferença entre a autoridade espiritual e a autoridade que o mundo prega é que os alvos na vida cristã não são nada se não vierem acompanhados das mais justas motivações. Na verdade, a palavra insiste nesse tema, mostrando para nós que os alvos não podem ser um fim em si mesmos, mas devem estar absolutamente identificados com motivações que Deus possa aprovar. Não há nada errado em você ter alvos, metas, planos e sonhos. Na verdade, a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos. Isso está em Provérbios capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos. A resposta certa dos lábios é que vem do Senhor. Os planos devem ser submetidos a Deus e ao seu crivo e à sua vontade. Mas eles não são um problema. Os alvos, os sonhos, as metas são importantes, são interessantes. E é bom quando nós temos isso na nossa vida. Os sonhos, principalmente. Foi Rubem Alves quem escreveu que quem é rico em sonhos nunca envelhece. Uma pessoa que sonha é uma pessoa que está sempre jovem, que tem sempre um ânimo diferente, que tem sempre uma disposição de alma
Porque os sonhos alimentam a vida. É bom que nós tenhamos sonhos, metas. E é claro que nós direcionamos as nossas vidas de acordo com aquele lugar onde queremos chegar. Mas o mesmo provérbio, o mesmo texto de Provérbios 16, que diz que o coração do homem pode fazer planos, continua na sequência dizendo: todos os caminhos do homem são bons aos seus olhos, mas o Senhor pesa as intenções. Essa harmonia entre aquilo que nós queremos e as razões pelas quais nós queremos o que queremos. Por que é que você está tão comprometido com esses sonhos? Por que é que você está tão empenhado em fazer aquilo que está se dispondo a fazer? Por que é que você quer tanto chegar nesse lugar onde você quer chegar? Por que é que você quer tanto essa promoção? Por que é que você quer tanto trocar o carro? Por que é que você quer tanto fazer essa viagem? Quais são as razões? Paulo era um especialista em mostrar a necessidade de aliarmos os nossos alvos às nossas razões. Em 1 Coríntios 13, que é um texto bárbaro, ele diz que é possível que nós tomemos as mais nobres ações com as mais tristes motivações. Ele diz que é possível que alguém entregue o seu corpo para ser queimado no fogo, que alguém doe todos os seus bens para os pobres, que alguém conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda assim não tenha amor. E nada disso vai valer. E nada disso servirá. Você pode fazer algo extremamente louvável aos olhos dos homens que não tenha nenhuma importância diante de Deus. Por isso essa necessidade. A autoridade espiritual é uma questão de motivação justa. É uma questão de intenção sondada pelo Senhor. De Deus nós não escondemos nada, irmãos. O salmista nos ensinou isso no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe do meu assentar, do meu deitar, do meu levantar. De longe, eu gosto dessa expressão, de longe esquadrinhas os meus pensamentos. Sabe aquela pessoa que você conhece só de olhar? Imagine o Senhor em relação a você. Conhece bem o que se passa no seu coração. Sabe quais são as suas intenções. E a autoridade espiritual de que você precisará para viver a sua vida e ser uma bênção nas mãos de Deus consiste em que estejam aliadas na sua vida as obras, os planos, as iniciativas, os objetivos, as metas, os alvos e as motivações. As razões pelas quais você faz o que você faz. Como é que Paulo trabalha isso nesse texto que nós lemos? Primeiro, Paulo fala dos alvos que cada grupo na igreja deve buscar. Paulo fala de alguns alvos. Os idosos têm alguns alvos. Os homens idosos devem ser sensatos, devem ser sérios, sóbrios, devem ser referência. É um alvo, é um perfil que os homens devem buscar. As mulheres idosas devem ser reverentes, devem servir de modelo para as mais novas, devem ensinar as mais novas a cumprirem o seu papel. Os jovens devem ser prudentes, devem ser cuidadosos. O próprio Tito deve ser sóbrio, deve ser íntegro, deve ensinar de modo consistente, com linguagem própria. Os escravos devem ser honestos, dignos de confiança. Você está percebendo que Paulo fala de alvos que cada um deve buscar? Paulo está dizendo, vocês devem ser assim. Paulo tinha consciência de que havia uma distância entre o modo como a gente vive a nossa vida e o modo como a gente deveria viver. Lutero traduziu isso numa frase que eu acho bárbara, quando ele diz, eu sei que eu não sou quem eu deveria ser, mas eu também sei que eu não sou quem eu era. Eu estou em processo, Deus está fazendo algo na minha vida. E eu estou buscando aquele perfil que Deus quer de mim. Eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. Paulo dizia isso, aos Filipenses ele escreveu que ele sabia que não era perfeito e que não tinha chegado a lugar nenhum ainda. Mas uma coisa Paulo fazia, deixando o que para trás ficava, prosseguia para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Alvos. Paulo começa esse texto que nós lemos falando dos alvos que cada um deve almejar. O tipo de vida que cada um deve buscar viver. E aí quando Paulo chega no versículo 11 do texto que nós lemos, ele passa a falar então dos motivos pelos quais nós devemos buscar esses alvos. Por quê? Por que é que nós devemos ter como alvo uma vida que glorifique o Senhor? Por que é que nós devemos ter como alvo uma vida que exalte o nome do Senhor? Por que é que nós devemos ter uma vida que seja exemplo para os demais? Por que é que nós devemos buscar essa capacitação para sermos instrumento de bênção nas mãos de Deus, na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Por que nós devemos ser íntegros? Por que nós devemos dar testemunho? Por que nós devemos renunciar, como Paulo diz nesse texto, às paixões mundanas? Por que é que nós devemos renunciar à impiedade? Por que é que nós devemos abrir mão? Porque, afinal de contas, todo alvo estabelecido exige algum tipo de renúncia, ou não é? Quando você decide fazer uma viagem para desfrutar de uns dias de descanso, você tem que fazer várias renúncias. Do conforto do seu lar, de algum dinheiro que você guardou e que agora você vai gastar. Quando você resolve trocar um carro, você renuncia ao carro anterior. Quando você resolve mudar de casa, você renuncia àquela casa que você estava morando. Toda vez que você estabelece um alvo na vida, você obrigatoriamente assume algumas exigências de renúncia. Por que eu devo renunciar às paixões, à natureza humana, à carne e aos pecados e às minhas próprias vontades e viver essa vida que Deus quer que eu viva? Por quê? Por que é que eu devo buscar esse perfil? Que no fim das contas eu sei qual é. E a gente não vive o que Deus quer que a gente viva, não por falta de conhecimento, mas por falta de disposição. Nós não somos ignorantes, nós somos negligentes. Ninguém aqui é ignorante sobre o tipo de vida que Deus quer que a gente viva. Sobretudo em relação ao caráter. O que nós somos é negligentes. E precisamos corrigir isso. Por quê? Quais são as motivações? O que é que move o seu coração hoje aqui? Paulo nos apresenta 3 motivações básicas, pelas quais nós devemos estabelecer o alvo da vida cristã e persegui-lo firmemente. E a primeira motivação que Paulo mostra no versículo 11 é a graça de Deus. Porque a graça se revelou salvadora. Porque a graça se revelou salvadora. Porque Deus é gracioso. E tudo que Ele faz na nossa vida é graça. Porque Deus nos ama de um modo que não pode ser alterado nem mesmo pelas nossas ações. Porque Deus tem propósitos na nossa vida que são tão generosos que nós por nós mesmos jamais poderíamos alcançar. Porque Deus escreveu o nosso nome no livro da vida e nós por nós mesmos não poderíamos escrevê-los lá. A graça de Deus como motivação. Deus é perdoador, Deus é bom, Deus é generoso, Deus é amor, Deus é um Pai maravilhoso e essa graça nos constrange a viver uma vida que o agrade. Não há como um cristão não se sentir impelido a viver a vida que Deus quer quando pensa na graça de Deus. É claro que quando a gente pensa na graça de Deus, isso exige de nós um rompimento com toda aquela nossa percepção de mérito. Porque a nossa maneira de pensar é meritória. A gente diz assim, puxa, mas eu fiz tudo certinho, por que Deus não me abençoou? Puxa, mas eu não fiz nada para merecer isso, por que isso está acontecendo comigo? É claro que na vida, a lei da semeadura e da colheita vigora. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que a gente planta, a gente colhe. Mas essa é uma lei estanque da vida, que muitas vezes não considera o fato de que Deus é livre, soberano, poderoso e pode fazer infinitamente mais na nossa vida do que tudo que pedimos ou pensamos. E às vezes a gente semeia coisas terríveis que Deus nos livra de colhermos. E às vezes nós não semeamos coisas que Deus coloca lá no nosso colo de presente, de mão beijada, como a gente diz, para abençoar o nosso coração.
E às vezes Deus fecha portas que tinham tudo para se abrir na nossa vida, porque a gente fez tudo certo para elas se abrirem. Mas Deus fecha porque essa não é a vontade dele para nós. E a gente entra em crise porque na nossa maneira de pensar tinha que ser assim, 2 mais 2 é igual a 4. Mas na matemática de Deus acontecem algumas coisas loucas, que significam que mesmo que as coisas não saiam do jeito que você gostaria, do jeito que você planejou, ou do jeito que você se esforçou para fazer acontecer, há um Deus no céu, no controle de todas as coisas, e Ele tem o melhor para você. O melhor. Crer na graça de Deus é confiar no compromisso que Deus tem em fazer das nossas vidas uma grande bênção. E às vezes Ele vai frustrar alguns dos nossos planos. E às vezes Ele vai frustrar alguns dos nossos alvos. E às vezes Ele vai nos dar coisas que nós não imaginávamos receber. E nós vamos cada vez mais aprender que Ele sabe o que faz. Confiar na graça de Deus. Quando a gente confia na graça de Deus, a gente descansa. Descansa. Graça significa que eu não mereço nada. E o que Deus faz por mim, Ele faz pela sua bondade. Então eu já estou no lucro, irmãos. Você também. Nós já estamos no lucro. Por que murmurarmos? Por que reclamarmos? Por que nos indispormos com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida? Por que não descansarmos quando Deus diz um não? A música Não Há Lugar Melhor, Os Braços do Pai. Essa música foi composta pelo Asaf Borba. E ela foi composta em condições muito singulares. Ele estava em Cuba quando compôs essa música, participando de uma série de congressos, conferências. E os voos de Cuba para o Brasil não são tão frequentes. E nesse momento em que ele estava lá, ele tinha passagem para voltar no dia certo, no horário certo. E de repente ele recebeu uma ligação do Brasil, comunicando que a sua esposa havia sido baleada. Ela foi envolvida numa situação de assalto, alguém atirou, uma bala perdida, acabou atingindo-a, e ela foi parar no hospital em estado grave. E ele recebeu essa notícia e não sabia o que fazer, não tinha como ele voltar para o Brasil. Ele ligou para sua esposa, ligou no hospital, tentando falar com ela, conseguiu falar com ela, e ela lhe disse assim: Asaf, você está aí porque Deus mandou você ir. Eu estou aqui e Deus está cuidando de mim. Fique aí, faça o que você tem que fazer e quando você voltar eu estarei aqui porque Deus está no controle de tudo. O Asaf desligou o telefone, pegou o seu violão, deu um primeiro acorde e cantou: Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai. Isso é graça, irmãos. Isso é confiança na graça. Isso é a certeza de que aconteça o que acontecer, nós estamos no lucro. Porque Deus é bom. As circunstâncias não dizem quem Deus é. A palavra diz, e nós cremos na palavra, e Deus é bom. Então aconteça o que acontecer na nossa vida, a graça nos move, a graça nos impulsiona, a graça nos faz encarar os desafios, a graça nos faz seguir em frente. Porque a graça se revelou salvadora a todos os homens, e nós estamos incluídos nessa salvação. Amém, irmãos? Essa é a primeira razão. Segunda razão que Paulo apresenta para nós é o preço pago por Jesus Cristo. Preço pago por Jesus Cristo. Isso tem me incomodado profundamente. Porque a segunda motivação, e aqui eu não estou falando de uma ordem e nem de uma importância, eu estou falando apenas didaticamente, primeiro, segundo, terceiro. Mas a segunda razão que aparece nesse texto para nós sermos quem Deus quer que nós sejamos é que Cristo pagou um preço alto pela nossa vida. Nos versículos 13 e 14, Paulo fala que Cristo pagou um preço para formar um povo particularmente seu. Um povo particularmente seu. O preço que Cristo pagou pela nossa vida foi altíssimo. E a pergunta que eu tenho que responder para mim mesmo hoje é se eu estou disposto a entregar a minha vida a Cristo em nome desse preço que Ele pagou por mim.
E a segunda pergunta que eu faço, na sequência dessa, é se eu estou disposto a amar a Cristo, como Cristo deve e merece ser amado em razão desse preço que Ele pagou pela nossa vida. Há muitos anos eu tenho defendido a tese de que a gente só consegue ser cristão como tem que ser se a gente amar a Jesus com toda a força do nosso coração. Amar ao Senhor. Eu preciso amar o Senhor. Você precisa amar o Senhor de todo o seu coração. Se Cristo não for o centro da nossa vida, a gente sai do caminho. Cristo não pode ser apenas importante para nós, Ele tem que ser central para nós. Cristo não pode ser um anexo bem-vindo para a nossa vida. Cristo tem que ser toda a nossa vida. Foi Ele quem disse: se alguém me amar menos do que a um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge, um filho, uma casa, o que quer que seja, não é digno de mim. Você, mãe, que tem feito do seu filho o primeiro amor na sua vida, isso é pecado. Você, homem, que tem feito do seu negócio, da sua empresa, do seu trabalho, do seu status, o primeiro amor na sua vida, isso é pecado. Você, jovem, que tem feito dos seus sonhos, dos seus planos, das suas metas, o seu primeiro amor, isso é pecado. Nós, pastores, líderes, que temos feito dos nossos ministérios pessoais o nosso maior amor, isso é pecado. Cristo é o nosso maior amor. Ou deveria ser. O nosso problema é que nós não amamos a Cristo como deveríamos amar. E essa é a confissão que vale. O meu grande problema é que eu não tenho amado o Senhor em primeiro lugar. Essa é a minha confissão hoje aqui. Eu não tenho amado Cristo em primeiríssimo lugar. Talvez eu tenha amado a mim mesmo em primeiro lugar. Talvez tenha amado a minha família, eu não sei. Mas eu sei qual é a diferença entre uma vida em que Cristo está no primeiro lugar e uma vida em que Ele não está no primeiro lugar. E hoje eu quero me arrepender disso diante do Senhor. Porque eu quero que Cristo seja o meu maior amor. Maior do que tudo, maior do que tudo. Cristo é mais importante do que tudo. É mais importante do que a igreja, é mais importante do que os ministérios, é mais importante do que as coisas boas que nós conquistamos. Cristo é mais importante do que tudo. Paulo estava disposto a considerar tudo que ele tinha acumulado durante toda a sua vida como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Se nós não nos tornarmos, irmãos, amantes de Jesus, nós temos poucas chances de viver a vida cristã que a palavra nos ensina. Pouquíssimas chances. Carlos Bulhões, um pregador muito conhecido na América do Sul, disse certa vez que é possível, na ideia dele é possível, que você seja um ótimo membro da igreja, cumprindo todas as suas funções, tudo que se espera de você, sem amar Jesus. Mas ele diz, é impossível que você ame Jesus e não faça todo o resto. É impossível. Eu concordo com isso. Se nós amarmos a Cristo, tudo mais se resolve, irmãos. Tudo mais. Se nós amarmos a Cristo, tudo mais entra no lugar na nossa vida. E hoje eu quero entregar o meu coração nas mãos de Jesus, para que Ele seja a pessoa mais importante. E por último, eu vou terminar só pontuando a última lição que nós aprendemos. Terceira motivação, que Paulo fala no versículo 15, terminando o texto que nós lemos, para que nós sejamos tudo que Deus quer que nós sejamos, é a enormidade da nossa missão. A enormidade da nossa missão. Paulo diz para Tito, é isso que você deve ensinar, exortando, e que ninguém o despreze. Porque tentar fazer a vontade de Deus pode significar enfrentar o desprezo de alguns, a negativa de outros, a oposição de outros, as rejeições de outros. Mas nada disso vai tirar-nos do foco, porque a missão é grande demais para a gente titubear diante dessas coisas. Jesus um dia estava com seus discípulos e disse, vejam, os campos estão brancos para a ceifa. A seara, na verdade, é grande e os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando a gente se dispõe a trabalhar na seara de Deus, nós nos tornamos resposta da oração que o próprio Jesus fez. Não é uma bênção isso? A seara é grande, mas o problema não é que a seara seja grande, o problema é que os trabalhadores são poucos. Deus quer levantar trabalhadores para a sua seara. Eu queria orar com você. Senhor Deus,
Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.